Diógenes Macedo Silva, médico reumatologista, e irei dar continuidade à discussão sobre a semiologia osteomuscular voltada para a reumatologia. Essa parte que eu irei comentar agora, que é o exame físico neurológico, como o próprio nome já diz, apesar de não ser propriamente osteomuscular, ele é igualmente importante no exame físico, enfim, para subsidiar o médico, o avaliador, o examinador, a mais informações sobre o diagnóstico do paciente. Além de ser também muito importante no diagnóstico diferencial de algumas doenças em reumatologia. O exame físico neurológico voltado para a reumatologia, de uma maneira prática, ele deve ser voltado para o teste de sensibilidade, teste de força muscular e teste de reflexo. Avaliando muito bem a sensibilidade, sendo ela a superficial, que é a sensibilidade tátil, dolorosa e térmica, bem como também avaliando a sensibilidade profunda, mais especificamente o tato epicrítico, a propriocepção e a sensibilidade vibratória. A força muscular é sugerida a avaliação no sentido distal para proximal ou proximal para distal. Eu irei exemplificar aqui no vídeo de uma maneira de distal para proximal, nessa ordem, em que é realizado teste avaliando o aperto de mão do paciente, sempre bilateralmente, a extensão do punho, a flexão do punho, sempre bilateralmente, flexão do cotovelo, uma extensão do cotovelo, tudo isso de maneira bilateral. E também a força muscular proximal, que pode ser avaliado da seguinte maneira: o indivíduo tentando elevar os dois membros contra a resistência do examinador. A força também pode ser testada nos membros inferiores. A ordem sequencial será de distal para proximal. É tentada uma dorsiflexão, uma flexão plantar, extensão do joelho, e elevação do membro inferior, testando a coxa, mais exatamente a musculatura proximal de membros inferiores. Os reflexos de membros inferiores, aproveitando o paciente em decúbito dorsal, é realizada o teste cutâneo plantar extensor, que é feito um movimento nesse sentido, de lateral para medial, e o paciente vai apresentar o teste de Babinski positivo se apresentar o seguinte movimento de extensão do hálux. Esse é o chamado teste de Babinski. Os reflexos neurológicos nos membros superiores principais, existe o reflexo palmar, em que é feita a percussão, avaliando um reflexo de flexão dos quirodátilos, sempre feito bilateralmente. O reflexo braquioradial, em que é feita a percussão, avaliando-se esse movimento de reflexo. O bicipital, e o tricipital, que é basicamente uma manobra em que o avaliado, o paciente, ele tem esse movimento de alavanca
em repouso totalmente na mão do avaliador e é testado o reflexo com a percussão do tricipital. Dando continuidade aos membros inferiores, na sequência de distal para proximal, já realizado o Babinski, o paciente em decúbito dorsal, são realizados também outros testes possíveis. O Clomos, em que é feito um movimento súbito de flexão dorsal, em que, quando positivo, o paciente exerce um certo tremor, semelhante ao que acontece no flapping das mãos num paciente com encefalopatia hepática. Lembrando de que todas essas manobras devem ser realizadas bilateralmente. O reflexo aquileu, em que é colocado um pouco de suporte da mão do examinador e feito a percussão no tendão aquileu. E a última manobra a ser realizada seria o reflexo patelar, em que na altura do ligamento patelar, sente-se bem a patela e logo abaixo da patela temos o ligamento patelar, é feito a percussão com um reflexo realizado.